Bom, no vídeo anterior nós vimos o primeiro atenção. O que é o primeiro que foi o primeiro atenção? Os verbos que só têm particípio irregular. Agora, olha o segundo. No português contemporâneo, que é o atual, evita-se usar ganhado, gastado e pagado. Por quê? Ele tem um som feio. Então, convencionou-se não usar ganhado, pagado e gastado. O que você vai usar então? Ganho, gasto e pago. E isso é para os dois, tanto para a voz ativa, que forma o tempo composto, como a voz passiva, que é a formadora da voz passiva. Então, veja bem, quando eu digo eu tenho ganho muito ajuda, ó, particípio, verbo ter. O que eu tenho? Tempo composto. Por isso, é voz ativa. Eu tenho ganho o quê? Muita ajuda, objeto direto. Quando eu digo minha ajuda tem sido ganha por mim, quer dizer que o eu virou agenda passiva e o objeto direto virou sujeito. Então, o que eu tenho? Voz passiva analítica. Notem que o tem e o ganho continuam, mas quem entrou? O verbo ser para formar a voz passiva. Agora, outro exemplo. Ele tem gasto muito dinheiro. Verbo ter, particípio, voz ativa. Por quê? Porque vai ter o objeto direto. Ele tem o quê? Muito dinheiro. Então, objeto direto. Se há sujeito, verbo e objeto direto, eu tenho voz ativa. Agora vamos fazer a passiva analítica. Lembra? Na aula de passiva analítica eu mostro, faz um X. E quando eu faço o X, o que acontece? O objeto direto vira sujeito. Dois verbos, tem que virar três, porque o verbo ser vai aparecer no meio. E o agente da passiva, o sujeito vai virar agente da passiva. Então, ele tem gasto muito dinheiro? Voz passiva. Muito dinheiro tem sido gasto por quem? Por ele. Fez pergunta do por quem? Tem que achar agenda passiva e a voz se chama passiva analítica. João tinha pago a dívida. Tinha pago. Tempo composto. Verbo ter mais particípio. Por que a voz ativa? Porque você vai fazer a pergunta. João tinha pago o quê? A dívida, objeto direto. Faz o X e transforma em voz passiva analítica. A dívida tinha sido paga por quem? Por João. Virou voz passiva analítica. Gente, olha que coisa fácil. Tudo mostrando o quê? Existe o particípio ganhado, pagado e gastado? Existe, mas convencionou-se usar apenas a forma irregular. Então, tinha, havia, que é do DO, e foi, que é do diferente, agora os três ficaram com o mesmo. Por isso, tinha pago, havia pago, foi pago. Tinha ganho, havia ganho, foi ganho. Tinha gasto, havia gasto e foi gasto. Os três verbos no particípio vão usar o tinha, o havia e o foi com uma única forma, ok? Então é só prestar atenção. E como eu digo, tudo está relacionado ao que a gente já falou antes. Então, para entender tempo composto e voz passiva, volta lá na aula de vozes verbais. Gostou? Compartilhe, curta, ajude o Brasil a melhorar. Eu amo o que eu faço e espero que todos possam amar como eu amo o português do nosso Brasil. Beijo!